Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática para falar a respeito da vitória do Fluminense sobre o São Paulo num jogo que teve altos e baixos, bons momentos, momentos muito ruins, principalmente o primeiro tempo, em que foram pouquíssimas finalizações. Enfim, tudo isso a gente vai trazer aqui neste vídeo, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo que é muito importante, porque quanto mais like o vídeo tem, para mais pessoas ele chega e mais pessoas vão estar vendo o nosso vídeo e curtindo também, vendo pela primeira vez o nosso projeto Tática Didática. E claro, fazer o convite para você olhar o Tatiquista, que é o nosso clube de membros, que já está na descrição e tem uma série de benefícios, como descontos em cursos da Universidade do Futebol, desconto na compra da camisa do seu time do coração, com desconto na Playoff Store, entrega em todo o Brasil, e também, se você se tornar membro, vai concorrer a uma camisa na faixa 0800 todo mês. Se você ganhar, escolhe a camisa que vai receber e recebe em casa sem pagar nada, e também ganha R$10 para começar a apostar na casa de apostas Bet10, com todo o suporte, todas as dicas aqui do Tática Didática. Então, tem muita coisa legal, estamos aumentando o nosso leque de parcerias e a gente conta com você, porque você nos ajuda a crescer, a fazer o nosso projeto se desenvolver. Passados esses recados paroquiais, esses recados iniciais, vamos falar sobre Fluminense 2, São Paulo 1, depois da vinheta. Pois bem, tivemos o início de jogo muito ruim, né, gente? Foram quase 30 minutos sem finalizações de ambos os lados. Por quê? Porque ambas as equipes colocaram em campo times mais reativos, times que tinham uma preocupação maior em defender do que atacar. Os dois meio-campos foram muito montados para ter uma solidez defensiva muito grande. Então o Fluminense, por exemplo, marcava com essas duas linhas de 4 que impediu que o São Paulo tivesse uma troca de passes e uma organização no meio-campo. E por outro lado, o São Paulo apresentava os mesmos problemas de sempre, que é o quê? Aquele velho buraco no meio-campo, como a gente vê nessa imagem, uma dificuldade muito grande para conseguir organizar o jogo, e pelos lados do campo não tinha uma construção efetiva das jogadas. Por quê? Os alas muitas vezes ficavam sozinhos e os atacantes não saíam da área. Então você tinha tanto o Luciano quanto o Pablo muito presos ali no centro, entre os zagueiros do Fluminense, não ajudando as jogadas dos alas, e os meias também não indo para o lado do campo. Então o São Paulo ficava agarrado, não atacava pelo lado, não conseguia atacar pelo meio porque não tinha esse armador. Então era uma presa fácil para a defesa do Fluminense. Ao mesmo tempo, o Fluminense não conseguia fazer o quê? A roubada de bola e puxar o contra-ataque, que é o estilo de jogo do Fluminense. Era assim com o Roger Machado, continua com o Marcão, era assim ano passado com o Adair. Então é o estilo do Fluminense, um jogo mais reativo, que também não estava funcionando, porque o São Paulo, como tinha muita dificuldade de conseguir sair jogando, quando o Fluminense roubava a bola, não tinha tanto espaço assim. E isso acaba sendo exemplificado em algumas imagens. Primeiro, pelo lado do São Paulo, a gente tem aquilo que eu falei, a tentativa de triangulação. Como a gente vê na imagem. O triângulo tá meio feio, você ignora isso aí. Mas a título de exemplificar, jogadores muito espaçados, aí você vê o Pablo e o Luciano aqui próximos entre os zagueiros. O Pablo tem uma dificuldade com esse tipo de jogada, ele não gosta de sair da área, ele tem dificuldade quando ele precisa ajudar na organização, ele é um centroavante que precisa receber a bola em condições de finalização. Ficar longe do gol para ele é mais difícil, então acarreta em piorar a fase, que já é ruim. Então, assim, esse era um problema que o São Paulo tinha. E do lado do Fluminense, quando o Fluminense ele roubava a bola, acontecia de que, como eu já expliquei, o Fluminense acabava não tendo jogadores abrindo pelos lados do campo, concentrando pelo meio, como a gente consegue ver aqui na imagem. Os jogadores no meio, ninguém pelo lado, e aí ficava presa fácil para o São Paulo. E o jogo foi se desenvolvendo dessa maneira durante todo o primeiro tempo. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, já é um problema que a gente tem falado aqui do São Paulo várias vezes, você que acompanha a gente.
O São Paulo é um time que tem muitas peças interessantes, mas o Crespo não consegue encaixar esse meio-campo. Esse meio-campo não funciona. Ele voltou a jogar com 3 zagueiros, uma solução até por não ter um lateral direito, já que o Daniel Alves saiu e os 2 reservas não puderam atuar. Então ele joga com três zagueiros, com o Galeano pela ala. Foi uma boa saída, mas continua faltando meio campo. Então não adianta, o São Paulo não tem troca de passes, o São Paulo não consegue organizar. O Gabriel Sara não dá dinâmica para o jogo, assim como o Igor Gomes. Os 2 jogadores não atuaram bem. E sobrecarrega o Luan, que já tem uma preocupação defensiva e não pode ficar subindo no ataque o tempo inteiro. Então o São Paulo ele meio que fica inoperante. Com o Pablo, que também não consegue funcionar nesse estilo de jogo do Crespo, é como se o São Paulo jogasse com 3 homens ali que simplesmente não aparecem para o jogo. Então esse é um problema muito grave do São Paulo, né? E aí o primeiro tempo ele termina com esse jogo muito truncado, porque as 2 equipes de fato elas tinham uma dificuldade muito grande. No segundo tempo a coisa já começa a mudar, principalmente porque você tem o Fluminense abrindo o placar numa belíssima jogada do Nino, um oportunismo e um posicionamento muito bom. Porque a gente repara, na hora que o Fluminense bate escanteio, o Nino é marcado pelo Bruno Alves. Aí ele consegue se desvencilhar da marcação e consegue cutucar para as redes do Volpi e faz 1-0. E aí o jogo começa a mudar, porque o São Paulo ele tem que ir para cima. O São Paulo vai para cima e aí consegue empatar numa bela jogada. O Rodrigo Nestor dá um tapa belíssimo. O Luciano faz a projeção entre o Lucas Claro e o Calegari, consegue driblar o Marcos Felipe. Na hora que ele vai finalizar, ele sofre o pênalti este convertido pelo Reinaldo. E aí o jogo fica empatado, 1-1. O Crespo tenta abrir o time, tenta fazer o time jogar, né, busca soluções, só que eu acho que o Crespo mexeu errado. Botar o Vitor Bueno não dá. Isso, e não é pela questão apenas do gol que ele perdeu, né, cara a cara com o Marcos Felipe. O Vitor Bueno já não dá desde o início da temporada. É um outro jogador que também não se dá bem nesse esquema do Crespo. Ele não nasceu para jogar de 9, não adianta. Na humilde visão, ele deveria ter colocado o Rigoni pelo centro, junto com o Luciano, e aberto um outro jogador pela direita. Ou então que mantivesse o Rigoni pela direita, mas jogasse talvez com o Éder no lugar do Pablo, para dar mais dinâmica, mais movimentação. O que o São Paulo precisava era de jogadores com capacidade de movimentação e que conseguisse trocar passes de forma curta para tabelar e, consequentemente, furar o bloqueio defensivo do Fluminense. Porque, mesmo com o Pablo, as jogadas aéreas não estavam funcionando. Com o Vitor Bueno, elas acabam. Não adianta você cruzar a bola na área para o Vitor Bueno e para o Luciano. A chance de você ganhar é pouca. Então você precisava de quê? Bola no pé. De quem com a bola no pé conseguisse trocar passes e chegar na cara do gol. E aí o Crespo ele peca quando ele bota o Vitor Bueno. E aí, nesse processo todo, vem o segundo gol do Fluminense, que foi um manual de contra-ataque. O Reinaldo é desarmado pelo Calegari na direita, o Calegari dá um bico para frente, o Fred mata no peito, e aí já começa o problema. 2 jogadores do São Paulo só, porque o São Paulo estava com o time todo no ataque. Todo no ataque. Imaginava que o Fluminense fosse fazer uma transição com a bola no pé, mas não fez. O Calegari já ligou para o Fred fez uma matada belíssima, e aí botou no Luiz Henrique. Aí não tem como, mano. O Miranda pode ser um baita de um zagueiro, mas ele não vai ganhar na velocidade de um garoto como o Luiz Henrique, que é velocista. E aí o Luiz Henrique faz 2-1 e a partir daí tenta, né, como a gente trouxe, tem até uma imagem que nós mostramos aqui, que no nosso Twitter, twitter.com/tática didática, que mostra a como que foi, né, o processo de montagem desse time. Então você tem o Reinaldo indo mais pelo lado esquerdo, o Rigoni fechando pelo direito, Luciano e Vitor Bueno entre os zagueiros, com o Nestor e o Benítez chegando e o Gabriel Neves ficando na função do Luan, dando um suporte defensivo maior, né? Só que mesmo assim não funcionou. O Vitor Bueno teve até a chance e não conseguiu fazer. Por isso que eu volto a dizer, faltou aqui o Crespo ter colocado alguém com mais capacidade, sabe? Com mais capacidade de movimentação, de toque de bola, com mais oportunismo. Por isso que talvez eu traria o Rigoni para cá, que está numa fase melhor,
e teria mais calma na hora de decidir na finalização que o São Paulo teve na cara do gol, que o Marcos Felipe fez uma grande defesa, mas também teve a falha, né, do Vitor Bueno. O que fica desse jogo? O São Paulo com os mesmos problemas de sempre. E preocupa para a Copa do Brasil. Vamos ter vídeo a respeito de São Paulo e Fortaleza, mas preocupa esse meio campo do São Paulo, apesar do Fortaleza não estar numa grande fase. Agora, para o Fluminense, é mais uma vitória que dá muita moral para esse confronto contra o Atlético. O Fluminense não está morto para esse confronto, o Fluminense tem total capacidade, o Marcão conseguiu fazer o time jogar, o time não tem vergonha de jogar de forma reativa, tem conseguido encaixar os contra-ataques com muita velocidade, com muita precisão. Esse gol do Luiz Henrique foram 3 toques na bola, e aí a bola sai de uma linha de fundo até a outra, então percorre todo o processo, todo o campo, né? Então isso mostra que o Fluminense está muito preparado para esse confronto contra o Atlético, né? Óbvio, tem muitas coisas a acertar, mas tem essa condição. O São Paulo já tem um confronto um pouco mais difícil, mas com Fortaleza também, que não está muito bem. O que resta é o Crespo conseguir encontrar. O desafio do Crespo é encontrar esse meio campo. Esse meio campo do São Paulo é o grande problema. Quando o Crespo conseguir encontrar, a tendência é que o time cresça e conquiste uma sequência melhor de resultados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido o conteúdo. Lembre-se que o nosso chat está aberto. Pode deixar sua dúvida, sua pergunta, sua corneta. Enfim, todas as opiniões aqui são bem-vindas e a gente responde todos os comentários. Também queremos a sua participação. E, claro, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, deixar o like no vídeo, compartilhar nas redes sociais, naquele grupo do Zap e do Facebook. Claro, olhar o nosso clube de membros, que tem uma série de benefícios e estamos crescendo cada vez mais. Assim, você ajuda o nosso projeto a crescer e também ganha uma série de benefícios. É isso. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática e Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.